A luz dos relâmpagos iluminavam aquela noite que não parava de chover. O som dos trovões ecoavam de longe, e seu barulho às vezes chegava a estremecer o chão de meu quarto. Começava a tempestade. Eu que passava os meus dias sozinho em minha casa, naquele momento não me incomodava em ouvir o barulho da chuva, enquanto iniciava os preparativos. Eu vestia meu manto branco, o círculo mágico de proteção, contendo 9 pés de circunferência, estava desenhado em meu piso de madeira, o portal em forma de triângulo também, tudo estava preparado. Já faz mais de um ano que eu venho me aprofundando nas artes ocultas, meus estudos e práticas me tornaram seguro o bastante, a ponto de perder o medo da arte da invocação de espíritos. E naquele exato momento, eu já podia dizer que havia invocado mais de uma dúzia deles durante os últimos meses. Demônios, espíritos de outros planos, e criaturas das profundezas, eram alguns dos seres que eu já havia me comunicado. Mas não era por mera curiosidade que eu fazia aquilo, nem por vaidade, nem atrás de riquezas. Eu tentava negociar a cura que os homens ainda não foram capazes de encontrar, que minhas preces a Deus não foram capazes de retornar. Era minha filha, vítima de uma terrível doença sem cura, que já levara sua mãe antes dela. Eu não podia passar por aquilo novamente. Agora me encontrava obstinado aprisionando demônios em um selo de invocação, tentando obter deles o favor em troca. Minhas tentativas de acordo com demônios e espíritos invocados nunca traziam o resultado esperado. Após rituais complicados e negociações pouco amistosas, não importavam meus esforços e oferendas. Todos diziam que seus poderes neste mundo eram limitados apenas a garantir a ela mais alguns dias de vida. E naquela noite chuvosa eu já tinha decidido que era hora de tentar algo mais arriscado. Eu estava prestes a invocar um dos reis do inferno, um demônio comandante de legiões. Um ser poderoso o bastante para dar aquilo que venho buscando. O preço não será barato, eu sei, mas estou disposto a dar o que for preciso para salvar minha filha. Após feito todos os preparativos e pronunciadas as palavras, as quais não ousarei dizer aqui, o ritual foi feito. Permaneci de olhos fechados, dentro do círculo de proteção que havia desenhado no chão, e essa com certeza é sempre a pior parte. A sensação de medo e ansiedade, ao permanecer diante de um ser de outro mundo, é horrível, mas apesar de manter os olhos fechados, como parte do ritual, podia senti-los, às vezes tinha a sensação de vislumbrar sua silhueta em minha mente. A atmosfera era mais pesada do que nunca. Todos os pelos do meu corpo se arrepiaram de uma vez só. Eu podia sentir que algo estava diante de mim, podia ouvir uma respiração pesada, sentia sua presença. Seu bafo quente atingia meu rosto. Mas nenhum contato. Já era para ele ter dado algum sinal. Após algum tempo, sua forma espiritual finalmente começava a se construir em minha mente, mas sua aparência não era como nos escritos. Meu coração começou a bater forte demais, percebi que algo estava errado. Acho que havia invocado o demônio errado. Um forte som de trovão ecoou nos céus, e todas as janelas de minha casa quebraram de uma só vez, como uma forte explosão. O vento forte soprava chuva para dentro, molhando completamente o meu quarto. O círculo que fiz havia se rompido. Logo saí dali e corri para a cozinha. Fui atrás de fósforos, precisava de luz. Acendi uma vela e a coloquei na mesa. Um outro raio caiu, e dessa vez pareceu ser muito perto da janela. Um enorme clarão tomou conta, e logo tudo se apagou. Meus olhos se abriram na escuridão,
A vela já havia se apagado, e eu não fazia ideia de quanto tempo tinha se passado, mas a sensação era de que eu havia desmaiado por várias horas. A vizinhança foi tomada por um completo breu. Tentei acender a vela novamente, e ao acender, fui tomado pelo medo. O barulho que escutava eram de passos próximos a mim. Eu simplesmente congelei. Pelo barulho, os passos pareciam ser dados por pés encharcados. Será que alguém entrou em minha casa? Ouvi barulhos vindos do quarto onde as janelas se quebraram. Eu usei a vela para iluminar meu caminho, abri a porta, e me deparei com o meu aposento tomado por sapos em toda parte. Ventava demais, e o som do vento, e da chuva, entrando pelas janelas quebradas de meu quarto, eram muito agressivos, só não mais que o barulho de todos aqueles sapos, que haviam tomado o chão inundado, de onde ocorreu o ritual. Aqueles sapos eram enormes, e seus olhos eram completamente negros, me faziam sentir um desconforto imenso. Um forte raio caiu novamente, e no rápido clarão que ofuscou minha visão, por um segundo, tive a impressão de ver uma criatura repulsiva. Era o que eu desconfiava. O meu ritual falhou. O demônio que eu planejava invocar anteriormente era Marbas, o presidente dos infernos, causador e curador de doenças. Tenho certeza que os grimórios de Salomão o descrevem com a forma de um homem-leão. Era como devia ter se manifestado em minha mente, mas não foi o que vi. Ainda não tenho certeza do que invoquei. Tentei sair de perto das janelas. Pedaços de granizo agora começavam a entrar, e atingir o chão já encharcado. Tive a impressão de ver um vulto passando. Ouvia também o som de rápidos passos no chão. Eram como se fossem patas de inseto, correndo rapidamente para a escuridão. Minha vela apagou. Tentei rapidamente acender um novo fósforo, mas em meio ao desespero, os fósforos falharam e quando finalmente acendi, os passos pareciam ter parado. Naquele instante comecei a questionar minha sanidade. Eu tinha acabado de acordar, e poderia simplesmente estar alucinando. Mas eu sabia que algo que não devia estar nesse mundo foi invocado por mim naquela noite. Tentei me afastar da chuva, e ao andar pelo corredor, ouço as patas novamente correndo perto de mim. Tento iluminar com minha vela, e às vezes consigo ver algo. Parecia uma aranha enorme, com algo na cabeça. Mais um relâmpago iluminou o céu, me revelando aquilo que eu estava ouvindo. Eu me deparei com uma aranha horrenda, com cabeça de sapo, e uma cabeça humana, saindo de sua boca, uma forma abjeta e inexplicável, que em apenas um segundo, estavam em minha frente no outro, não estavam mais. Eu caí para trás assustado. Naquele momento lembrei dos principais reis demônios. Aquele só podia ser Baal. Dizem que foi o primeiro rei do submundo. E governa ainda mais legiões de demônios do que Marbas. Ele se manifesta na figura de sapo, gato, aranha, ou homem. Às vezes uma mistura bizarra de todos esses. Era o que tinha visto, tenho certeza. Baal já foi conhecido também como o Rei da Tempestade. O clima deve ter influenciado o meu ritual. Eu devia ter prestado mais atenção nisso. A noite, o dia, e até mesmo a chuva podem influenciar na invocação. Achei que eu havia estudado o suficiente, ou talvez, eu apenas tenha ido longe demais. Achei que poderia manipular a situação, e fazer com que esses demônios concedessem os meus desejos. Agora vejo que eu fui o verdadeiro manipulado. Certas coisas não podemos evitar, não tenho controle de nada, e nem nunca tive. Em meio ao meu desespero, abandonei minha casa naquela noite. E corri sob a chuva fria que caía, naquela escuridão que tomava a rua, apenas alguns olhos felinos brilhando escondidos me acompanhavam. Então,
mesmo sem rumo corri. Já fazem 3 dias, e escrevo esse relato para confessar o meu erro. Talvez eu seja o responsável pelos horrores que estão por vir. Minha atitude desesperada me fez soltar sobre esse mundo algo que não devia estar aqui. Eu ainda ouço os sapos, onde quer que eu vou. Sons impronunciáveis sussurram aos meus ouvidos, e tomam os meus pensamentos. Às vezes um gato me observa pela janela, outras vezes, os rápidos passos de aranhas no chão, passam me causando arrepios. E estou enlouquecendo. Eu temia pela minha vida, mas agora vejo que talvez seja muito pior. Não se trata mais apenas de mim, nem de minha filha. Esse demônio pode trazer um mal muito maior para toda a humanidade. A tempestade persiste durante todos esses dias. Achei que talvez ela viesse para levar o que há de ruim, mas talvez ela tenha vindo para causar o nosso fim. Escrito e sonorizado por Fernando Bastos.